Isabela, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, mas tem gente aqui fora tentando a anistia dele. Ele indicou o filho para manter o sobrenome da família em evidência. O filho, agora em resposta, está tentando negociar apoio para aprovar ainda esse ano a anistia do ex-presidente. Mas eu queria saber de você o seguinte, o Bolsonaro, ele perde ou não perde força com essa prisão? De alguma maneira, você acredita que ele ganha algum tipo de força para o ano que vem? Em quem ele vai apoiar, e por isso tem gente querendo visitar, tem gente querendo saber o que ele está achando, a opinião dele? Eu acho que perde força, e perde força não necessariamente pela questão da prisão, não é uma coisa automática, ele poderia ter todo o processo, ser preso e ganhar força. Não é isso, eu acho que perde força por duas razões. A primeira é que você tem uma disputa dentro do próprio clã, uma disputa interna dentro da família, e a segunda por uma questão de timing. Então, eu vou falar no caso da primeira. A indicação, né, do Flávio Bolsonaro, que foi um pouco de supetão, né, pegou todo mundo de surpresa, de uma certa forma pegou até parte do PL de surpresa, a classe política, ela se deu também, não só em razão, digamos, da questão da anistia, de negociar a anistia, mas também por uma resposta ao protagonismo que a Michelle Bolsonaro veio ganhando nos últimos dias, né? E da disposição da Michelle Bolsonaro de ocupar um lugar como representante da direita bolsonarista. Então, de uma certa forma, a indicação do Flávio Bolsonaro, ao meu ver, ela é mais para enfraquecer a Michelle do que para enfraquecer o Tarcísio, por exemplo, ou qualquer outro candidato da direita. Então, isso é uma coisa. Então, qualquer disputa interna que você tenha relacionado à esposa, aos filhos de Jair Bolsonaro, enfraquece o próprio bolsonarismo e o clã Bolsonaro e Jair Bolsonaro, por consequência. Isso é uma. A outra, eu acho que tem uma questão do timing, né? O que acabou acontecendo é que, quanto mais tempo passa e Jair Bolsonaro não indica formalmente um sucessor, alguém que possa ser para fora da família, ou deixa claro então que vai ser só da família, que não vai apoiar ninguém, fica numa relação que ela é ambígua, que ela é dúbia. Quanto mais tempo ele demora nessa posição, que é uma posição, digamos, quase de não decisão, ainda que a do Flávio tenha sido, né, um movimento importante diferente disso, mas o fato é que quanto mais tempo ele demora, mais ele perde capital político, porque política também é tempo, né, o timing das coisas. A eleição já está chegando e, no nosso caso, a gente tem uma antecipação, digamos assim, da corrida eleitoral, porque os governadores têm até abril para, enfim, decidirem se vão continuar no governo e se candidatar às reeleições ou se vão, assim, ir para a presidência, para a candidatura à presidência. Então, tem uma série de questões, eu acho que tem a ver com a dificuldade que Jair Bolsonaro teve de se decidir e de se colocar uma estratégia política. Ele ficou um pouco ali à mercê um pouco dos movimentos políticos e com isso vai se enfraquecendo. Ele poderia ter feito uma coisa diferente, ser preso e também aumentar seu capital político, mas não foi o caso. A Isabela falou sobre a Michelle, eu acho muito importante citar o nome da Michelle, porque o PL, apesar de ter aprovado a indicação do Flávio Bolsonaro, a indicação do ex-presidente, ele estava analisando ali dois caminhos. O mais pragmático, segundo o PL, que é a indicação do Flávio Bolsonaro, ou o mais ideológico, que seria a indicação da Michelle Bolsonaro. Ela seria a pessoa indicada para concorrer à presidência no ano que vem. Só que eles decidiram pelo Flávio Bolsonaro, apoiaram por conta da indicação do ex-presidente, do Flávio Bolsonaro. E a Michelle já se manifestou dando apoio também ao Flávio. Só que houve um conflito recente entre os membros da família Bolsonaro, a Michelle e os filhos do ex-presidente, envolvendo o apoio ao Ciro Gomes no Ceará. E aí, a Michelle, nessa queda de braço, ela ganhou. Agora, como indicação, ela acabou perdendo porque o ex-presidente se envolveu. A verdade é que existe ali por trás um racha. Existe uma desavença ali, a gente pode chamar, não sei se desavença, mas ideias diferentes dentro do mesmo grupo. Isso, de alguma maneira, enfraquece uma possível candidatura do Flávio Bolsonaro ano que vem, Murilo? O racha público no campo conservador, inclusive também dentro da família Bolsonaro, escancararam uma nova estratégia política também da direita para 2026. Com o Bolsonaro fragilizado, o centro político encontrou uma janela de oportunidade para criar uma alternativa eleitoral que não se desgrudasse do bolsonarismo, mas que criasse desde já um distanciamento daquele lema mais radicalizado ligado ao Jair Bolsonaro.
Mas, sem dúvida alguma, a atuação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro causou um enorme desconforto, não só dentro da família, mas especialmente no comando do Partido Liberal, que já no Ceará já tinha firmado um acordo de apoio estratégico ao ex-governador Ciro Gomes para tentar tirar o PT do poder no Ceará. E com o discurso inflamado de Michele Bolsonaro, que ganhou o respaldo da militância, o acordo acabou entrando em banho-maria, né? Então, causou um certo incômodo na cúpula do PL dessa interferência de Michele Bolsonaro nas tratativas regionais. E diante desse campo fragmentado, das brigas públicas, desse racha na direita, Bolsonaro agora antecipa, ao indicar Flávio Bolsonaro, também como um movimento aglutinador, para dar uma certa organicidade, uma coesão mínima ao PL, até mesmo nas suas disputas regionais, já que o partido está muito focado em eleger uma grande bancada de senadores e de deputados federais. Então, a atuação de Michele, de forma desordenada, de forma à parte, inclusive da família Bolsonaro e do comando do PL, poderia atrapalhar muitas composições regionais. E agora, com Flávio Bolsonaro, indicado pelo ex-presidente, pode haver agora uma certa unidade em torno agora de um nome e dar mais segurança às candidaturas do PL nos estados, para evitar surpresas com a interferência da ex-primeira-dama ou interferências também de aliados de Bolsonaro, mas que querem também disputar a presidência da República. É uma forma também do PL tentar consolidar seus nomes nos estados.